Hello guys, how are you? Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos a mais uma aula de inglês aqui da Escola Online. Eu sou o professor Ravi e essa é a nossa aula do volume 4 da semana 5 do primeiro ano do ensino médio. Nós vamos falar sobre The History of Slavery, que é sobre a história da escravidão. Nosso pet está chegando aí ao finalzinho, então as nossas aulas vão ficar um pouquinho mais curtinhas, mas vamos tentar fazer todos os exercícios aí da melhor forma possível, pessoal, certo? Então, como sempre, antes de começar a nossa aula, eu vou dar um tempinho para você se inscrever no canal, deixar o seu like e eu volto já já com a nossa aula, tá certo? See you! Hello again! Pessoal, então, vamos embora para a aula, certo? Nas habilidades a serem trabalhadas de hoje, nós vamos conhecer as raízes da escravidão no mundo. Nós também vamos poder identificar o processo de sistematização da escravidão no continente africano. A história é uma ferramenta de construção de identidade. Olhando o passado, sabemos quem somos hoje. Essa é a frase daquele historiador que nós vimos na aula passada. Por isso, nessa semana, vamos estudar sobre as origens da escravidão. Depois, veremos um pouco mais sobre a história da África durante a Idade Média. Ótimo estudo! Então, vamos lá! Primeiro, ele apresenta para nós um texto falando sobre várias épocas das quais temos algum tipo de registro, e isso começa lá em 3000 BC, que é 3000 before Christ. Esse BC é before Christ, que é antes de Cristo, certo? Então, a nossa contagem de anos meio que funciona assim. Nós temos um período de antes de Cristo, que ele vai diminuindo, como você pode perceber lá, de 3000, ao invés de continuar subindo, ele desce para 1720 e depois para 1700, até chegar, assim, vamos dizer, no ano zero, e aí começa de novo, ao invés de antes de Cristo, depois de Cristo, obviamente. E aí ele vai falar sobre vários acontecimentos ou várias civilizações ou coisas que as pessoas fizeram ou nações que se formaram, etc. e tal. E basicamente é isso. Nós teríamos que ficar voltando nesse texto aqui para encontrar as respostas das perguntas que tem no PET dessa semana. Mas, como vocês têm o Teacher Ravi aqui do lado de vocês, vocês não vão precisar fazer isso. E aí, nós temos a primeira pergunta. According to the timeline, when and how did slavery start in the world? E aí eu coloquei a resposta, que foi: Slavery started more than 3,000 years before Christ. It came with the idea of the formation of society, along with armies, works, and social hierarchies. Então, traduzindo, de acordo com a linha do tempo, que a gente acabou de ver ali, que eu comentei que era o texto para as atividades, quando e como a escravidão surgiu? A escravidão começou há mais de 3.000 anos antes de Cristo. Ela veio com a ideia da formação de sociedade, junto com outras coisas essenciais, como os exércitos, os trabalhos e as hierarquias sociais. Não, o essencial que eu quis dizer é mais, tipo assim, o que forma uma sociedade, certo? Não tem como se viver em sociedade sem ter trabalho, por exemplo. E o exército acaba sendo uma parte importante ali também, principalmente se você considerar as épocas antigas das quais nós estamos falando. Beleza? E na 2. According to the timeline, what's the origin of the word slave? Explain it. Então, de acordo com a linha do tempo, qual a origem da palavra slave, que é escravo? Explique. In the year of 950, there was a massive capture of slave people that their nationality became the European word for slaves. Então, no ano de 1950, perdão, tão acostumado a falar mil e pouco, no ano 950, houve uma captura tão grande de pessoas eslavas
que a nacionalidade deles se tornou a palavra europeia para escravos. No caso, tinha uma palavra para escravo, mas não era utilizado na Europa. E nessa ocasião, eles tomaram, vamos dizer assim, muitas pessoas por escravos, e esse povo era o povo eslavo. E aí acabou chamando eles pela nacionalidade deles mesmo, adicionando um pedacinho ali, que são as duas letrinhas, o E e o S, e essa aí virou a palavra que eles usam para designar pessoas nessa condição absurda e horrível e péssima. Beleza? Vamos para 3. Tá falando assim. It is said that in 1466 the Portuguese settlers are granted a monopoly on the new slave trade. If that slave trade in Cape Verde was a new one, which other slave commerce examples are mentioned in the timeline? Specify when they happened, where they were, and who were the people involved in it. Então, é dito que em 1466 os viajantes portugueses conseguiram um monopólio de um novo ponto de troca de escravos. Se esse ponto no Cabo Verde era um novo, quais outros comércios de escravos haviam e quais foram mencionados na linha do tempo? Especifique quando eles aconteceram, onde eles eram e quem eram as pessoas envolvidas neles. Então, minha resposta ficou assim. It's mentioned that the Hebrews were kept captive as slaves in Egypt in 1700 before Christ. It's also mentioned that Frumentius was brought to Ethiopia as a slave in the year 350, and that slave trade was very extensive in the Sahara. In 850, there are Turkish slaves, and in 950, the Slav people are taken as slaves as well. Então, traduzindo esse textão, ficou assim. É mencionado que o povo hebreu foi mantido cativo como escravo no Egito em 1700 a.C. Também é mencionado que Frumentius, que é o primeiro padre que teve negro, que está falando lá no texto, na timeline, ele foi trazido à Etiópia como escravo no ano de 350 e que a troca, o comércio de escravos era muito grande no Saara. Olha eu de novo falando 1800 e pouco. E em 850 houveram escravos turcos e em 950 o povo eslavo, como já havia mencionado, foi tomado como escravos também, pelo povo europeu no caso, do oeste. A escravidão está extinta no mundo contemporâneo. Pesquise 2 exemplos atuais de escravidão. Escreva-os abaixo e sugira possíveis formas que a sociedade pode fiscalizar e retificar esses contextos. Então, pessoal, como ele perguntou aqui em português, nós vamos estar respondendo em português também. E a resposta ficou um pouquinho grande, mas faz parte. Então, a escravidão não está totalmente extinta atualmente. Existem inúmeras situações e relatos de pessoas que sobrevivem sob circunstâncias absurdas, com muitas características semelhantes às da escravidão, como diaristas e caseiros. Muitas matérias e reportagens são produzidas todos os anos sobre alguma pessoa que era mantida sob cárcere ou à mercê de patrões que dizem estar fazendo o bem, quando na verdade exploram e abusam da mão de obra de seus funcionários. Além das reportagens e exposições já feitas, é necessário que a sociedade, juntamente com o governo, se mostrem contra esse tipo de atitude e reajam ao vê-la. Certo? Com certeza que acredito que todo mundo já vai ter ouvido falar sobre alguma situação dessa que passou na televisão ou algo assim. E aí, como essa está perguntando para nós, é uma pergunta pessoal, vocês podem mudar
à vontade, né? Vocês podem escrever qualquer coisa que vocês achem que se encaixa um pouquinho melhor aí, beleza? Então vamos para frente. O próximo é um textinho para a próxima atividade e é também uma linha do tempo. E ali ele vai mostrar vários períodos e vai falar sobre várias coisas que estavam acontecendo no continente africano. E aí ele vai perguntar para a gente as questões aqui das 6, que era para nós lermos a linha do tempo e responder o que era falso e o que era verdadeiro. E o que fosse falso, nós íamos ter que corrigir, nós íamos ter que falar, ó, é falso porque acontecia isso, isso, isso e isso. Beleza? Então eu vou estar lendo, eu vou mostrar as respostas aqui do falso e do verdadeiro, e depois eu vou lendo as justificativas. Então, ó, according to evidence, the Europeans were the first travelers to come to the Americas. Então, de acordo com a evidência, os europeus foram os primeiros viajantes a vir para as Américas. E isso é falso. E aí eu vou explicar lá na frente por quê. Na B, the only kingdom in Africa was Egypt. O único reino na África era o Egito, o que também é falso. Back in 420, we could hear people defending and fighting for equality of all human beings. Então, lá em 1420, nós podíamos encontrar algumas pessoas defendendo e lutando pela igualdade de todos os seres humanos, que é true, que é verdade. Na D, there is no register of slavery in Europe before 1500. Difícil. Então, não há registro de escravidão na Europa antes de 1500. A great number of empires emerged along the history of the African continent. Então, vários impérios surgiram junto com a história do continente africano. E é verdade, é true. The slaves in Italy in 1400s were composed of people from many African kingdoms. Então, os escravos na Itália em 1400 eram compostos de pessoas de vários reinos africanos. E essa daí vai ser false. Isso não é verdade. De acordo com a timeline, pelo menos, né? Between 1414 and 1423, 10,000 Nigerian slaves were sold in Venice. E essa aí vai ser true, que está falando. Entre 1414 e 1423, 10 mil nigerianos escravos foram vendidos em Veneza. Infelizmente, né? Vamos ter, né? Enfim. E por último, the beginning of the direct involvement of Europe with the African slave trade dates back to 2700 before Christ. E aí essa aí vai ser false. E aí por último ele pede, eu não traduzi. O início do envolvimento direto da Europa com os escravos africanos vem desde antes de 2700 a.C. Isso aí é falso, claramente. Agora, corrija as frases que eram falsas. Então, nós marcamos falsas aquelas ali. E a A é falsa, porque a evidência sugere que existiram viajantes africanos que podem ter sido os primeiros a chegar no continente americano. Na B é falsa, porque em 890 foi o início do reino de Songhai. Então, tipo assim, só de ter outro já faz daquela ali ser falsa. Na D, em 1200, já havia escravidão na Europa. Então, só em 1200 que foi ter escravidão na Europa. Na F, a maioria dos escravos eram gregos e do leste da Europa, falando ali na D, que é onde fala que não tinha... Não, na F, perdão. Que os escravos italianos, né, ou seja, os escravos na Itália, eram todos do continente africano, ou pelo menos a maioria. E não. E por último, na G, o envolvimento direto da Europa com os escravos africanos começou por causa de Portugal em 1441. Show? E aí esse 6 tem uma parte 2, que é Is there any surprising facts
to you in this timeline? Explain. Tem algum caso curioso, alguma coisa surpreendente que você encontrou nessa linha do tempo? Explique. E aí, essa aí, de novo, vai ser uma resposta pessoal. Então, você pode mudar aí do jeitinho que você preferir, mas a minha resposta ficou assim. Yes, it's surprising to think how long legal slavery existed and how long we can trace back our origins. I usually feel like the world has been the world since always, but you don't have much more material to trace back much more than 3,000 years in the entire world story. Então, se perguntou ali se tinha alguma coisa curiosa. E aí eu falei que sim. É surpreendente pensar por quanto tempo a escravidão legal, ou seja, que era permitida por lei, existiu. E por quanto tempo nós conseguimos voltar no tempo, vamos dizer assim, nas nossas origens. Normalmente eu sinto que o mundo sempre foi o mundo, mas nós não temos muito material para buscar nossa história há muito mais de 3.000 anos na história do mundo inteiro. Então, tipo assim, se você para pensar, tipo, não é nem tanta coisa assim, sabe? Quando você pensa em tudo, não é tanta coisa. E aí dá pra perder um bom tempo aí pensando. Então é surpreendente mesmo. Show, pessoal! E com isso, a gente termina a nossa atividade 6 e o nosso pet dessa semana. Beleza, pessoal? Então, thank you very much. Aguardo vocês para a próxima. Um abraço. See you. Bye, bye.